Transmitindo. Ok. Pode colocar como co-host, porque aqui está muito instável. Então, se Tá cair, bom. você continua. Já está no ar? Já. Ok. Oi, gente, boa noite, Walter.
Estamos aqui mais um programa antivírus. Bem-vindos, bem-vindas. O nosso programa semanal sobre conjuntura, feito por mim e por Walter, às vezes com convidados, às vezes apenas nós. Hoje a gente vai falar sobre como derrubar Bolsonaro e o que viria depois. Para começar, falando um pouco sobre esse assunto, eu queria relatar para vocês algo que eu considero bastante interessante da gente, enfim, ler, acompanhar, que é uma parte do conteúdo introdutório de um livro que vai sair em breve, um livro escrito por Eduardo Cunha, né? E que esse trecho da introdução do livro vazou essa semana, né? O título do livro é um horror. O livro vai chamar Tchau, Querida, né? Imagino que a gente vai ter muita raiva ao ler o conteúdo desse livro, vai ter muita coisa absurda, mas pela introdução que vazou essa semana, já dá para perceber que o que Cunha vai escrever no livro é quente, né? Sendo ou não verdade, concordemos ou não com o conteúdo que ele fale, a introdução já deixa nítido que vai ser algo bastante quente, né? Então, em resumo, ele promete contar tudo que sabe sobre os bastidores da preparação para o golpe contra a presidenta Dilma. Óbvio, ele vai contar tudo o que ele sabe do ponto de vista dele, né? Do ponto de vista, inclusive, deles, dos golpistas. E sobre o que nos interessa nesse momento, né, acerca do que ele diz nessa introdução, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é a afirmação de que Michel Temer não foi apenas o principal beneficiário do impeachment, mas foi também o militante mais atuante, mais importante, e que sem essa atuação não teria havido impeachment. Óbvio que a gente já sabia disso, mas a coisa toma outra dimensão quando afirmada pelo deputado que operou, né, o impeachment, no caso, o golpe contra a presidenta Dilma. Além disso, Cunha afirma que Temer disputou a presidência de forma indireta, né? Então, enfim, ele é bastante enfático ao descrever qual é o papel de Temer, qual foi o papel de Temer no golpe, né? Isso acho que é um primeiro elemento que vale destacar. Obviamente é só a introdução, aguardamos ansiosamente pelo detalhamento desse assunto. Ele também comenta sobre a participação de Rodrigo Maia no golpe, né? E aí Maia já se pronunciou dizendo que tudo que ele falou é mentira. Bom, mentira ou não, eu acho que o nível de detalhes que ele traz é digno de atenção, né? Cunha relata reuniões no apartamento de Maia, descreve quem são os participantes, quais foram os encaminhamentos dessas reuniões, então não é qualquer coisa, né? Mas o mais interessante que eu queria destacar aqui é o que Cunha fala sobre Baleia Rossi, né? Nada que a gente também já não saiba sobre Baleia Rossi, mas não deixa de ser irônico, né? Que venha a ser dito, que essas coisas venham a ser ditas justamente por esse cidadão chamado Eduardo Cunha, né? Então, Cunha diz que Baleia é filho do ex-deputado Wagner Rossi, que é o principal parceiro político de Cunha, no caso de Temer, né? E diz que Baleia foi eleito deputado, foi eleito presidente do PMDB, líder do MDB na Câmara, tudo isso com o apoio de Michel Temer. Então, são unha e carne, em resumo, é isso que é dito por Cunha na introdução do seu livro. E ele faz um comentário curioso sobre a atual relação PT, Rodrigo Maia e Baleia Rossi, né? Ele diz assim, abre aspas, no momento em que assistimos... Só um minutinho. Gente, só um minutinho, eu estou interrompendo aqui porque Walter caiu a transmissão.
Vou mandar o link para ele. Então, vamos lá, retomando, né? Uma das coisas que Cunha fala na introdução do livro que vazou é sobre essa relação PT, Maia, Rodrigo Maia e Baleia Rossi. Ele diz assim, abre aspas, no momento em que assistimos o PT apoiar Rodrigo Maia e Baleia Rossi como se eles não tivessem tido protagonismo no impeachment, não podemos registrar essa posição, que chega a ser hilária para quem viveu aquele processo. Essa, aliás, é uma das razões da situação do PT ter chegado aonde chegou. Os seus erros políticos de avaliação são tão grandes que será muito difícil o PT se levantar se não tiver uma grande mudança de ventos. O apoio do PT a Rodrigo Maia e a Baleia Rossi nos leva à sensação de que o partido estaria acometido da síndrome de Estocolmo. Bom, essas são as palavras de Eduardo Cunha sobre a situação. Obviamente que se trata do sujo, Eduardo Cunha, falando do mal lavado, Rodrigo Maia e Baleia Rossi, né? Todo mundo aí é golpista, todo mundo aí é ultraliberal e todos têm responsabilidade na abertura do caminho que pavimentou a eleição de Bolsonaro em 2018, né? Então, esse é o ponto. Todos eles têm responsabilidade. Cunha, Temer, Baleia, Maia, Bolsonaro, né? Que inclusive foi um dos primeiros a pedir o processo de impeachment de Dilma, lá em março de 2015, né, o próprio Bolsonaro. Então, obviamente que se trata do sujo falando do mal lavado, mas não deixa de ser curioso que a gente precise lidar com esse tipo de afirmação feita por gente desse tipo acerca da aliança que o PT está fazendo na Câmara dos Deputados para a eleição da mesa, né? Por isso tudo é que, quando a gente fala sobre como derrubar Bolsonaro, né, que é o tema que a gente está tentando conversar aqui hoje, não dá para olhar só para frente, né? No sentido de nos aliarmos sem preconceito algum a todo mundo que queira conosco lutar contra Bolsonaro, que é a versão atual do que lá em 2017 já apareceu como virar a página do golpe, né? E que vem se aprofundando aí no debate do PT. Então, não é suficiente olhar para frente, é preciso aprender com os erros do passado, né? E fazendo isso, tentando fazer isso, que a gente considera muito errado que o PT se conforme com essa aliança aí na Câmara, né? Com esses golpistas, e no Senado está se fazendo pior ainda, né? Apoiando o candidato do DEM, que também é apoiado por Bolsonaro, né? E não é errado, o ponto não é que é errado do ponto de vista dos cargos da Câmara e no Senado, de que cargos vão ser ocupados a partir dessa aliança. Talvez, desse ponto de vista, venham resultados, ou não, porque a gente sabe que esses acordos nem sempre dão certo. Mas é errado do ponto de vista político, né? Pelo imediatismo muito pequeno, imediatismo pequeno por coisas pequenas, porque a gente abre mão de apresentar uma plataforma própria, independente da esquerda no parlamento, e essas coisas cobram o seu preço, né? Ninguém se apequena numa disputa, no caso da Câmara, sendo a maior bancada, como nós somos, ninguém se apequena numa disputa como essa, e aí depois fica tudo igual, né? Não dá para se juntar com quem combate explicitamente tudo que a gente defende e achar que tudo vai seguir igual. A gente sabe que o espantalho do bolsonarismo é forte, e, além disso, são fortes os riscos reais que o bolsonarismo projeta sobre o país. A gente sabe disso. E a gente sabe também que, por causa disso, muita gente está convencida a apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro. Mas a questão é que a gente tinha a opção de fazer isso no segundo turno, né? De fazer uma disputa por meses com candidaturas, elevando o patamar do debate, elevando o patamar dos compromissos
dos candidatos, afinal, não é qualquer coisa a quantidade de votos que o PT tem na Câmara dos Deputados. Enfim, aproveitar melhor esse caldo do impeachment que está engrossando um pouco mais agora, e aí no segundo turno a gente poderia dar um voto anti-Bolsonaro, né? Esta posição que foi adotada desde o primeiro turno, né, na verdade, acaba colocando água no moinho da nossa subordinação, né, de uma subordinação à direita tradicional, é disso que se trata, né? Contra o bolsonarismo, ao invés de esticar a corda, ao invés de defender claramente uma alternativa de esquerda, a gente está num rumo onde a gente fica cada vez mais, onde se naturaliza cada vez mais o apoio aos nossos algozes, né? Algozes de ontem, de hoje, e que são os destruidores dos direitos do povo, os verdadeiros destruidores dos direitos do povo há décadas, né? Inclusive muito antes do bolsonarismo existir como existe hoje. Então, é por isso que a gente acha que para derrotar Bolsonaro, né, é preciso, é fundamental, na verdade, alterar essa moderação tática que está ficando cada vez maior. Está ficando cada vez maior, que é fruto de uma estratégia de conciliação que segue prevalecendo no PT, não só no PT, é bom ressaltar isso, né, na esquerda como um todo, o PCdoB, o PSOL também estão em situações complicadas aí nesse debate da Câmara e em outros, enfim. Então, essa estratégia de conciliação segue prevalecendo, mesmo a conjuntura tendo se alterado brutalmente, né? Pelo menos desde que a gente saiu do governo federal, as coisas se alteraram muito e a nossa estratégia já deveria estar seguindo um outro rumo, né? Hoje, a gente vê uma parte considerável do PT e da esquerda, de uma forma geral, comemorando uma aliança com Baleia Rossi e seus frutos, né? Que são, na verdade, alguns cargos, espaços na estrutura interna do parlamento, né? E o fato é que até agora a gente não tem compromisso efetivo de Baleia Rossi de, por exemplo, dar andamento ao processo do impeachment, né? Então, esses frutos dessa aliança, eu resumo até o presente momento aos cargos, porque não tem compromisso de dar andamento sequer ao processo de impeachment, existe o apoio explícito à agenda neoliberal, então não tem compromisso com uma agenda pelo menos próxima ou parcial em relação ao que a gente defende, sem falar de um detalhe que é preciso a gente começar a pensar sobre e a agir em cima disso, né? Que é, se Arthur Lira ganhar, a gente vai perder sem sequer ter demarcado com clareza, né, o nosso campo, as nossas posições. Obviamente que com prejuízos, porque isso poderia ter sido feito lá atrás, mas ainda há tempo, né, de isso ser revertido. Não vai ser revertido através de votação no partido, porque a última oportunidade disso ser feito foi na última reunião da Executiva Nacional, onde foi rejeitado uma proposta nossa de rever a posição na Câmara e no Senado, né? A gente fez uma proposta de, no caso da Câmara, pelo menos condicionar o apoio ao compromisso com o impeachment, em caso de não compromisso, o lançamento de uma candidatura própria, e no caso do Senado, rever, porque ali não tem jeito, é o candidato de Bolsonaro. Essas duas propostas foram rejeitadas na última reunião da Executiva Nacional e não vai ser por essa via que vai ser alterado. Mas daqui para a segunda, muita água pode rolar e ainda é tempo da bancada tomar uma posição diferente, né, com os prejuízos aí de não ter feito isso antes, mas é possível mudar de linha, né? E aí, o fato é o seguinte, nesse andar da carruagem, né, da naturalização e até da comemoração desse tipo de aliança, né, eu fico pensando que amanhã a gente vai estar diante de alguns setores da esquerda comemorando a aliança com quem? Com mais quem falta, né? Com Dória, né? Isso em 2022, como é que vai ser? Então, a gente sabe onde isso pode dar, né? Isso pode dar na subordinação e na derrota da esquerda por um longo
período, né? É óbvio que derrotar Arthur Lira ajuda a derrotar Bolsonaro, mas dependendo de como a gente fizer isso, ajuda muito pouco ou quase nada a construir uma alternativa de esquerda ao bolsonarismo. Então, é disso que se trata quando a gente questiona esse tipo de aliança também, né? Sem coerência política, sem um nível de defesa, de debate programático mais alto, né? Sem independência de classe em cada uma das batalhas que a gente travar, vai ficar muito difícil, cada vez mais difícil para a esquerda se manter no polo oposto à direita da vez aí no nosso país, né? E o que virá depois, fatalmente, né, pode ser um protagonismo de outro setor da direita, que a gente vai demorar muito tempo para reverter. Por isso que é fundamental dar um cavalo de pau o quanto antes na tática do PT, na tática da esquerda, na estratégia, para podermos derrotar Bolsonaro em condições de construir uma alternativa de esquerda e que não nos subordine à direita ultra neoliberal, chamada de tradicional. É isso. Walter. Bem, bom, deixa eu, então, contribuir aí para a reflexão da Natália. Antes, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês estão vendo que a gente está começando um pouco antes hoje, a gente às vezes faz 19, às vezes 18 horas. Acho que o principal a destacar é que essa situação que o país está vivendo, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, reabriu a janela do impeachment do Bolsonaro. Essa é uma das possibilidades abertas pelo aprofundamento da crise sanitária, econômica e social, né? Os panelaços, as carreatas e até mesmo os editoriais de alguns jornalões, né, do oligopólio da mídia confirmam isso. Está reacendendo aquele clima que ocorreu já no ano passado. Mas existem também outras possibilidades. Do mesmo jeito que no ano passado, o impeachment era uma delas. Há outras. Agora, isso fica muito claro pela declaração do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, acerca do estado de defesa. Também fica claro quando o Cid Gomes diz que é melhor aguardar 2022. E basta ver a Globo também, que tem uma postura muito mais recuada nessa questão. Ou seja, tem espaço para o impeachment, mas tem espaço para a continuidade do governo Bolsonaro e novos acordos entre eles. É nesse contexto que ganha importância a eleição da presidência e da mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. A esse respeito, em todos os partidos, inclusive nos partidos de esquerda, tem interpretações e posições diferentes. Está mais claro o cenário do Senado, porque tudo concorre para a vitória do candidato apoiado pelo Bolsonaro e também apoiado pela bancada do PT, numa posição inacreditável, inaceitável, sobre a qual a Comissão Executiva Nacional não quis fazer nada. Ou seja, no mundo da Câmara, o Bolsonaro é o inimigo número 1 e isso organiza a tática. No mundo do Senado, a história é outra. A tática é organizada pelo quê mesmo? Segundo os que lá estão, o objetivo é derrotar o lavajatismo e, claro, garantir um espaço na mesa, ainda que ao preço de se compor com a candidatura apoiada pelo Bolsonaro. Bom, então, no Senado tem essa posição vergonhosa. Na Câmara dos Deputados, por outro lado, é bom a gente colocar as coisas no grau, né? É importante derrotar o Arthur Lira, claro, mas vamos combinar. Uma eventual vitória do Baleia Rossi não é garantia de que vá haver um cavalo de pau, né? Nem no âmbito da política econômica, o Baleia Rossi apoia a plataforma do governo, e nem no tema do impeachment. Todo mundo tem visto as declarações do Baleia Rossi a respeito. Agora, tem o outro lado da medalha também. Uma vitória do Arthur Lira não vai fazer desaparecer os problemas de fundo vividos pelo país. As condições objetivas serão as mesmas. E a vitória do Arthur Lira imporá ao governo a necessidade de pagar a compra feita, pagar encargos, pagar em favores e assim por diante, gerando um outro tipo de conflito nesse governo que dizia,
né? Para quem queria acreditar que inaugurar um novo jeito de fazer política, coisa que, obviamente, era impossível de ocorrer, tendo em vista que o Bolsonaro é um típico integrante do baixo clero, um típico integrante desse centrão não gourmet, né? Agora, num cenário ou no outro, com Baleia, com Lira, do ponto de vista da imensa maioria do povo brasileiro, a situação tende a se tornar cada vez mais dramática. Tem pandemia sem vacina para todos e tem desemprego crescente sem auxílio emergencial. Nesse contexto, evidente, vai crescer a pressão favorável à prorrogação das medidas de emergência, a criação de novas medidas de emergência, mas a elite econômica do país exige austeridade. E, portanto, ganhe um ou ganhe outro, o debate sobre o auxílio emergencial tem que tomar conta, assim como as medidas que garantam vacina para todos, assim como o debate do impeachment. Esses três debates, entre outros, têm centralidade, não importa quem ganhe, porque em nenhum caso nós vamos ter um aliado seguro para essas lutas, né? Do ponto de vista do impeachment, a insatisfação social é um dos fatores que vai decidir sobre o andamento ou não de um dos já 61 ou mais pedidos de afastamento do presidente que estão lá, sobre os quais o senhor Maia sentou e sobre os quais o senhor Baleia não diz que vai dar seguimento. E hoje, na enquete que vem sendo feita, não chega nem a 200 o número de deputados e deputadas que se manifestam publicamente a favor do impeachment. E, por outro lado, as pesquisas de opinião, embora indiquem uma tendência de crescente desgaste do governo, também apontam que ele segue mantendo uma resiliência impressionante, especialmente vinda de um governo que não tem nada o que mostrar, salvo malfeitos e agora leite moça. A esse respeito, vale muito a pena que vocês leiam, né, os que não leram ainda, leiam o trabalho do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário, CPDISA, da USP, da Universidade de São Paulo, em parceria com uma entidade chamada Conecta Direitos Humanos, que busca comprovar que, da parte do governo Bolsonaro, houve uma estratégia deliberada e criminosa para a propagação do vírus, que é algo que a gente vem insistindo aqui desde o início desse antivírus. Aliás, o nome tem a ver também com isso. Ou seja, o governo Bolsonaro não é incompetente. Ele implementou deliberadamente uma política de propagação do vírus, né? Agora, além de matar vidas, além de destruir o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a política do Bolsonaro também fecha indústrias. Para vocês terem uma ideia, os dados são de que desde 2014 fecham 17 indústrias por dia no país. Isso se acelerou brutalmente depois do golpe, Temer e agora Bolsonaro. E nesse contexto, o atual presidente do IPEA, né, ele volta a defender publicamente umas teses muito antigas, segundo as quais o nosso país tinha que se conformar com as suas vantagens competitivas. A gente não precisa de política industrial. A gente tem que vender banana e minério, o que, obviamente, deixaria o país submetido totalmente aos ciclos dos preços dos produtos primários e agrícolas, condenando uma parcela grande da população brasileira a uma situação permanente de miséria, de desemprego estrutural, de ausência de recursos para fazer políticas públicas. É nesse contexto que o governo e os aliados do governo, nos executivos e no parlamento, estão tomando medidas para que a questão social continue sendo cada vez mais um caso de polícia. E aí, vou chamar a atenção aqui para algo que a gente já tratou ontem, no Contramola. São projetos de lei que alteram uma série de aspectos do funcionamento das polícias militares e das polícias civis. Tem muitas questões envolvidas no assunto, como ontem nós mostramos no Contramola, mas o que é preciso chamar a atenção aqui é que Bolsonaro segue apostando na consolidação de suas bases nas Forças Armadas e nas polícias, inclusive como instrumento preventivo para resistir a um eventual processo de impeachment. Entre as várias alterações propostas pelos projetos de lei que eu citei, tem a criação de um Conselho Nacional de Comandantes Gerais da Polícia Militar e a criação do posto de general das polícias. E alguém pode perguntar, mas que coisa mais bizarra? A coisa é bizarra, mas tem uma explicação muito simples. Ontem,
no Contramola, o nosso Patrick, aquele do podcast, ele fez uma pergunta ao nosso convidado sobre se as polícias podiam jogar um papel no eventual golpe. E uma das questões complicadoras para que isso ocorra é que são 27 polícias estaduais, a ausência de um comando unificado. Vejam que essa proposta de um Conselho Nacional de Comandantes Gerais é um passo para resolver esse problema. É um passo para utilizar as polícias como órgão centralizado nacional, mais ou menos como já existe no caso das Forças Armadas, né? Então, a gente tem que compreender essa e outras iniciativas do Bolsonaro como medidas políticas que fazem parte de um movimento geral de militarização do Estado brasileiro e da segurança pública, em particular, o que vem sendo acompanhado da tal importação e venda de armas para os setores melhor aquinhoados da população brasileira. Ou seja, o lado de lá está se armando e está afiando as facas. Por que será? Na melhor das hipóteses, entre aspas, é porque eles sabem que a política que eles estão adotando vai aumentar a miséria e a insatisfação social. E tem a outra hipótese, que é a de se prevenir para a possibilidade de que um setor da elite e um setor do povo consigam formar a maioria para afastar o presidente antes de 2022. Vou dar um outro exemplo dessa militarização do Estado, né? Tem vários postos estratégicos do Estado brasileiro que estão sendo ocupados por quadros egressos das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Federal, de outras polícias, inclusive cargos que dão acesso ao cadastro de informações reservadas de mais de 114 milhões de brasileiros e brasileiras. Vai se consolidando assim uma espécie de regime de exceção que pode sobreviver à queda do Bolsonaro, assim como a Lei de Segurança Nacional e outros entulhos, entre aspas, sobreviveram ao fim da ditadura, o que torna indispensável para nós debater o tema da democracia, da defesa e da segurança, recuperando de maneira crítica e autocrítica aquilo que a gente defendeu, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós estamos fazendo, tanto no plano municipal e estadual, quanto no período que nós estivemos no governo federal. Ontem, se chamava a atenção, no debate que a gente fez no Contramola sobre polícias militares e luta de classes, do mau desempenho, especificamente do governador Rui Costa da Bahia, nesse quesito. E quem tem acompanhado o noticiário nos últimos dias está vendo que ele está entrando nesse debate sobre o projeto de lei que afeta o funcionamento das PMs e das polícias civis de uma maneira toda enviesada, defendendo posições muito conservadoras. Concluindo, se é verdade que está se reabrindo uma janela para o impeachment de Bolsonaro, também é verdade que o governo Bolsonaro vem deixando muito claro até onde ele está disposto a ir. Por isso, para aproveitar essa oportunidade política, é preciso que a gente tenha uma postura ousada, à altura do tamanho da crise nacional. E postura ousada é o seguinte: é necessário derrubar Bolsonaro. Não dá para esperar 2022. O custo econômico, social e político é gravíssimo. Agora, para derrubar Bolsonaro, tem que ampliar a mobilização social, ampliar muito. E não é nas redes. As redes não dão conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Se não tiver mobilização social, só tem duas alternativas. Ou Bolsonaro governa até o fim, e no fundo essa é a aposta de um setor da direita, é uma aposta do próprio Bolsonaro, que acha que assim se elege, e é uma aposta de um setor da direita que quer derrotar o Bolsonaro na eleição de 2022, achando que ele vai se desgastando naturalmente, coisa que a vida tem mostrado que não é assim. Ele preservou um núcleo duro suficiente para ele estar no segundo turno. E a depender de com quem ele esteja no segundo turno, tá certo? Ele vai operar assim ou assado. Ou bem o Bolsonaro governa até o fim desse mandato, ou bem, a segunda possibilidade, ele é afastado pelas elites. Porque se não tiver mobilização, quem pode afastar o Bolsonaro é quem tem maioria no Congresso Nacional. Ou seja, a turma do Baleia e do Arthur Lira, tirando os cento e tantos poucos votos que são da esquerda. E se a elite o afastar, não por pressão da mobilização, não por imposição da mobilização, mas se a elite o afastar pelos motivos da elite, o que vem no lugar é uma solução Mourão.
que também não é tranquila para uma parte da elite. Uma parte da elite prefere disputar com Bolsonaro em 2022 e não disputar uma eventual reeleição com Mourão. Isso, inclusive, explica a contradição que existe em setores da direita que sabem dos motivos infinitos para fazer o impeachment do Bolsonaro, mas ficam fazendo cálculos de situação, né? Nossa opinião sobre isso: tem que ampliar a mobilização, tem que ampliar a pressão, tem que defender o impeachment, e nós temos que lembrar que tem dois tipos de impeachment possíveis. Tem o tipo Collor e tem o tipo Dilma. No tipo Collor, sai o cara e segue a política. Né? Saiu o Collor, entrou o Itamar, e o neoliberalismo seguiu e até se reforçou na eleição seguinte. E tem o impeachment tipo Dilma, que sai, no caso, a cara e muda a política toda. A direita, se for para o impeachment, vai com o objetivo de manter a política. E é por isso, como a Natália falou, que é um erro imenso estar no primeiro turno apoiando figuras como Baleia Rossi, sem falar do erro plus, que é no Senado apoiar o tal Pacheco. Porque nós não podemos deixar de fazer o duplo combate. O combate contra o Bolsonaro, mas também o combate contra a sua política, que a direita quer manter. Nós, pelo contrário, queremos tirar o cara e queremos mudar a política. Portanto, a gente tem que criar as condições para tirar Bolsonaro, para tirar Mourão, para tirar esse governo, para tirar suas políticas. Difícil, imensamente difícil. Agora, tem um caminho que a gente conhece muito bem: mobilização social. A direita, quando operou para nos tirar, apostou nisso. Nós temos que apostar em duplicar, triplicar, decuplicar a mobilização social no país. A alternativa é continuar deixando o cavernícola matar a gente. É isso que eu teria a falar aí para complementar aquilo que a Natália já disse. É isso, então. Obrigada, Walter. Acho que não teve nenhuma pergunta que a gente possa responder aqui, então, seguindo a nossa linha de tentar fazer o programa entre 30 e 40 minutos, né? Eu vou já encerrando. Antes de encerrar, queria só passar para a Walter fazer um informe sobre os cursos que ainda vão acontecer agora até o final de janeiro. Eu tinha pedido à Natália para ela abrir um espaço para fazer isso. Vocês que são aqui habituê do antivírus sabem da Escola Latino-Americana de História e Política. A gente está, agora no mês de janeiro, fazendo um pacote de cursos que está se encerrando nesse final de semana. Tem um curso sobre História da Luta pelo Socialismo. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser participar, quem quiser acompanhar, por favor, entre em contato com a gente para a gente passar as dicas aí sobre como fazer isso. Agora, em fevereiro, já tem 3 cursos sendo divulgados. Eu queria também chamar a atenção de vocês para eles. Tem um curso sobre o PT, que vai acontecer exatamente na semana do dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro é o aniversário de 41 anos do PT. Então, ao longo da semana, a gente vai oferecer um curso sobre passado, presente e futuro do Partido dos Trabalhadores. A gente vai contar com a participação de várias pessoas, entre as quais o José Genuíno e o Rui Falcão. Temos também um segundo curso, no mês de fevereiro, sobre a experiência da esquerda com frentes políticas. Aí nós vamos fazer um passeio sobre experiências internacionais, inclusive latino-americanas, sobre frentes políticas no passado da história brasileira e sobre o debate acerca de frentes hoje. Isso, na nossa opinião, tem relação direta com essa situação que a gente está vivendo na Câmara dos Deputados e no Senado. Qual é a frente que pode e deve, qual é a frente que não pode e não deve. E, em terceiro lugar, a gente começa em fevereiro um curso de leitura do volume número 2 de O Capital. Ano passado, a gente já fez um curso inteiro, a gente fez aula a aula, cada aula um capítulo, e nós vamos voltar agora com um curso, é longo, são muitas aulas, então aquelas pessoas que têm aquela ideia de que, poxa, eu gostaria tanto de ler O Capital inteiro, mas não tem mais. Se inscreve, participa, é perfeitamente possível, tá certo? E é isso. Muito obrigado.
Obrigada, Walter. Boa noite aí para todo mundo que ficou até agora. E até a próxima quinta-feira. Valeu.